Muito bem, estamos de volta e o meu convidado hoje é o Paulo Dias, CEO da Ponta Agro. Ponta Agro que tem um índice de confinamento e a gente quer, obviamente, saber como é que está esse índice nesse momento, principalmente para entender as contas de confinamento. Você viu aí o Gustavo falando que o confinamento é positivo, os números estão atraindo aí o investidor e também o confinador tradicional por conta das margens positivas. Vamos entender como é que quais são os pontos importantes para a gente analisar no custo de confinamento. Paulo, seja bem-vindo, meu caro. Bom dia, Alexander. Eu que agradeço aí a oportunidade da gente poder estar trocando mais conhecimentos aqui hoje num momento como esse. Muito bom. Ô, Paulo, vocês trabalham com o ICAP, né, que é um índice de confinamento e principalmente de acompanhamento aí dos preços no confinamento, do custo no confinamento, né? O que que você destacaria? Que momento é esse? E principalmente o que que o pecuarista confinador tem que estar atento nesse momento? Bem, Alexander, esse custo é um grande avanço aí para a pecuária confinada, né, onde a gente tentou aí por um bom tempo, analisando esses dados, a chegar a um padrão entre a região centro-oeste e sudeste, onde a gente pudesse acompanhar aí sempre que possível, mês a mês, os custos de diária alimentar de confinamento. Então a gente criou o ICAP, baseando aí no cliente, no cliente não, num pecuarista padrão confinamento nessas regiões. Consequentemente, a gente tem o perfil dessa região aí mapeada, onde gera esse índice de custo alimentar. Esse índice de custo alimentar já temos aí há mais de um ano rodando e a gente trabalhando com ele e traz algumas surpresas aí bem bacanas, né? Primeiro, a gente vê que a gente, através desse índice, a gente consegue acompanhar que nível de estoque que estão nossos clientes, como que está o comportamento de mudança diante às vezes, a volatilidade de preço aí dos insumos, como ele se recupera aí ou como ele se reage em relação a essas mudanças. E também com ele a gente consegue estimar aí, ajudar aí os consultores, a quem utiliza desse índice, para poder fazer o seu planejamento de custo de confinamento. O Muito bem. ICAP, nesse Ô meio, Paulo, só entendendo, são duas regiões que vocês acompanham, o Centro-Oeste e o Sudeste. Vamos detalhar o que está acontecendo no Centro-Oeste, depois a gente fala um pouquinho do Sudeste também, pode ser? pode ser. Bem, No Centro-Oeste, o que que você destaca? Alexandre, a gente tem um perfil de produtores do Centro-Oeste bem diferente do Sudeste, né? O Centro-Oeste, a gente trabalha, eles geralmente trabalham com alimentos mais nobres, milho, silagem de milho, e alguns outros proteicos que não acontece com o Sudeste, onde trabalha com mais coproduto, né? O único coproduto mais utilizado aí no Centro-Oeste é realmente o DDG, que é muito utilizado. Além disso, a característica dos animais que a gente tem no Centro-Oeste é de melhor qualidade do que o Sudeste, muitas das vezes, quando a gente compara aí desempenho teoricamente, a qualidade desses animais, né? Isso Então, a gente encarece o custo de produção, no final das contas, Paulo. isso, a gente tem no Centro-Oeste a utilização, resumindo, né, a utilização de alimentos mais nobres contra o Sudeste, que trabalham com coproduto. No Sudeste, a gente chega a ter aí 10 até 14 alimentos aí em uma dieta única, né? Enquanto que no Centro-Oeste trabalha com 4 ou 5, sendo os principais aí milho e silagem de milho aí como volumoso. Então já dá para notar aí a diferença do que é uma dieta do Centro-Oeste versus a dieta do Sudeste. Tá. Agora, a gente tem esse momento de queda nos preços do milho, isso impacta diretamente no custo de produção do Centro-Oeste, por exemplo? Sem dúvida, Alexandre. A gente teve uma diferença do mês passado para esse mês de 10,7% nesse indicador, né, do custo da diária. Uma coisa que me surpreendeu, né, porque foi muito rápida a reação do Centro-Oeste para poder pegar esse preço de mudança do milho, da safrinha, ou até, a gente tem discutido aqui, até o milho irrigado que tem aí vindo antes um pouco para essas negociações, né. Antigamente a gente via totalmente diferente o comportamento, né? Todo mundo no primeiro giro muito bem estocado, demorava a ter reações aí com a entrada de milho. Agora para frente a gente vê o produtor mais atenado aí para as mudanças de mercado e consequentemente absorvendo aí uma diferença desses preços muito rapidamente. Isso foi o que a gente apontou aqui no Centro-Oeste e no Sudeste. No caso do Centro-Oeste, o milho fez a diferença e alguma coisa que você destaca em termos de aumento de custo?
Dentro do Centro-Oeste, o que a gente já está vendo é a reposição ali, começando a já ter um preço diferente do que estava vindo antes, tá, Alexandre? Quando a questão do custo, a gente está vendo que de insumo, a gente está vendo que vai ser favorável, está sendo favorável, né, até o momento, muito rapidamente. Eu esperava que isso não acontecesse agora, que tivesse mais um mês aí para frente para poder queimar o estoque, mas na verdade não, já vi que isso, o produtor está menos estocado, né? Então, vai aproveitar um pouco desse preço mais baixo, mas a reposição já começou aí a dar sinal de que já está dando trabalho para poder comprar esse boi e, consequentemente, o preço já está vindo um pouco diferente. Nada que eu acho que vá comprometer as margens futuras do segundo semestre, tá? Não vejo um comprometimento aí, porque a gente tem que lembrar que a pecuária não é feita em 100 dias, né? A pecuária, muito deles que tem boi comprado aí de um estoque lá atrás mais barato, vai conseguir ter preços de margem melhor para ir para frente, né? Mas, de qualquer forma, a margem é interessante, chama a atenção do pecuarista nesse momento. Sem E, na dúvida. sua opinião, isso pode estimular mais oferta, Paulo? Alexander, a gente teve um comportamento esse ano de entrada de boi bem diferente do ano passado, tá? Geralmente, nos outros anos anteriores, a gente começava forte em maio, a entrada de boi. Esse ano, a gente começou forte em fevereiro, o que surpreendeu de novo, né? A gente conseguiu ter, nas nossas bases de dados, cerca de 16% de aumento dentro dos próprios clientes na área em boi confinado, que é um aumento grande, até maio. Ou seja, tem boi sendo abatido junho agora, que é do primeiro ciclo, coisa que acontecia para setembro. Entendeu? A gente já tem como é que eu vou te falar, uma sazonalidade modificada para dentro desse ano. Então, a gente vê os confinamentos com mais boi, mas uma entrada de boi no início um pouco diferenciada, mais cedo, o que oferece boi no mercado também de boi confinado agora, nesse período que antes não acontecia. Então, nós temos um aumento de saída de boi dentro do confinamento, uma entrada de boi grande também acontecendo, que vai depender da pressão da reposição ou não, né? Porque preço de custo de dieta a gente já Tem uma sabe que blusa aí, Cacau? vai ser, né? Você tem uma É, blusa? e a gente tem que entender, né, Paulo, esse comportamento de composição dos custos de produção, né? Principalmente com o milho caindo e a reposição subindo, ainda assim a gente tem que entender que a margem é positiva e que isso pode estimular aí a oferta para o segundo semestre. Mas como você lembrou, a gente teve um comportamento diferenciado desde o início do ano, com a entrada desses animais já começando lá em fevereiro e já começando a aparecer agora a partir de junho. Vamos ver como é que vai ser essa oferta e se essa oferta de alguma forma interfere nesse momento aí para o mercado. Agora, do Sudeste, o que é que você destaca em termos de precificação, em termos de custo aí, Paulo? O Sudeste, ele tem, por incrível que pareça, né, Alexander, ele tem uma performance com custos mais baratos, mesmo utilizando coprodutos. É óbvio que a gente tem uma arroba de produção, uma arroba produzida um pouco inferior do que a arroba do Centro-Oeste. Aí a gente está falando de uma arroba média aí de produção de confinamento, 8,1 contra 8,6 aí do Centro-Oeste. Mas, de qualquer forma, a margem do Sudeste ela é maior do que a margem do Centro-Oeste em termos de rentabilidade dentro do confinamento, mesmo utilizando aí de coprodutos. A nutrição e a gestão do Sudeste, dado o maior desafio, ela se torna superior aí também nas suas visões de margem como um todo. Então, se a gente olhar só para a arroba produzida ali dentro, a gente tem 220 a 221 aí do Centro-Oeste contra 180 a 200 de arroba produzida para o Sudeste. Então, quem está dentro do Sudeste aí, lidando bem com essas volatilidades de preço de insumo, toda hora uma dieta nova, né? Mudança ali muito forte da visão nutricional, e mais ainda a reposição, que lá tem todo tipo de animal, né? É um pouco diferente do Centro-Oeste. Lidando com isso tudo, as margens ainda continuam sendo melhor do que o Centro-Oeste. Olha só. Muito bom. Paulo, para concluir, quer deixar algum recado para o pecuarista que está ouvindo a gente? Alguma atenção especial? Alexander, a gente vê o mercado aí realmente, como foi falado aí, tem sido falado essa semana, né, sendo positivo para a área de boi. Eu chamo a atenção bastante que é um momento muito importante para que o nosso produtor comece a investir ou olhe muito fortemente para a sua maturidade de gestão como um todo, né? A gente precisa ter uma pecuária com maior gestão
dessas informações como um todo para que a gente fique cada vez mais competitivo. O nosso boi, a nossa qualidade bovina e a nossa visão de crescimento do mercado externo, tudo está sinalizando muito positivo. O que falta é realmente a gente trabalhar da porteira para dentro e aproveitar esse mercado com mais força de estrutura organizacional como um todo, né? A tecnologia tem crescido muito, mas ela está encontrando fortes adversários aí internos com a área de gestão dessa tecnologia toda, né? As fazendas ainda estão ainda remando para poder ter uma cultura organizacional voltada ao digital, né? Então, o alerta que segue é realmente aproveitar um pouco desse momento que está favorável para a pecuária e olhar um pouco para dentro da porteira e melhorar esse seu nível de gestão organizacional. Boa. Paulo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, participando com a gente, trazendo as informações do índice ICAP aí, no confinamento brasileiro. Parabéns pelo trabalho, volte sempre. Eu que agradeço, Alexandre. Bom trabalho. Boa semana a todos.